Meu irmão, minha irmã, pare por um instante e receba esta palavra com fé, porque esta mensagem não chegou até você por acaso. Não chegou como um som perdido no meio do dia. Não chegou como mais uma oração comum passando diante dos seus olhos. Ela chegou como um chamado do céu para dentro da sua casa, para dentro da sua mente, para dentro da sua história, para dentro dessa luta que talvez ninguém esteja vendo, mas que Deus conhece em todos os detalhes. E se enquanto esta ministração tocar o seu coração, você sentir que esta palavra também precisa permanecer caminhando com você e alcançar outras pessoas que estão atravessando noites de medo, dívidas, angústias, enfermidades, opressões e portas fechadas, então una-se a esta família de fé. Inscreva-se no canal com o coração aberto, curta este vídeo como quem confirma diante de Deus que esta mensagem encontrou lugar na sua alma. Escreva nos comentários a sua oração, o seu pedido, ou simplesmente declare: Senhor, eu recebo a tua provisão e a tua proteção. E compartilhe esta palavra com alguém que precisa ser lembrado hoje de que o céu ainda se move. Cada inscrição, cada curtida, cada comentário e cada compartilhamento não são apenas gestos na tela, mas sinais de comunhão, de caminhada espiritual e de cooperação, para que esta luz continue chegando a lares que talvez estejam em silêncio, mas clamando por socorro. E se Deus tocar o seu coração de maneira livre, interior e sincera, você também pode apoiar voluntariamente esta obra por meio do Pix do canal, disponível na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Não como obrigação, não como troca espiritual, não como peso, mas como uma semente de gratidão pela palavra recebida, um ato consciente de fé e cooperação com esta missão, para que mensagens como esta continuem sendo liberadas diariamente, levando oração, direção, consolo, esperança e presença de Deus a famílias que precisam ser restauradas. Faça tudo apenas se o Espírito Santo conduzir o seu coração em paz, porque aqui não há pressão humana, há propósito. Não há interesse vazio, há aliança. Não há comércio de bênção, há uma obra de fé sendo sustentada por corações que desejam manter essa chama acesa para outras vidas. Neste exato momento, enquanto você ouve estas palavras, o céu não está em silêncio sobre a sua vida. O Deus Pai, Senhor dos Exércitos, aquele que governa o visível e o invisível, aquele que conhece o peso das suas contas, a angústia das suas madrugadas, o medo que aperta o peito. Quando você olha para o futuro, a sensação de portas fechadas, de dinheiro que não rende, de luta que não passa, de promessas que parecem demoradas, já deu ordem ao seu respeito. E quando Deus dá ordem, o mundo espiritual se move. Quando Deus se levanta, nenhuma corrente permanece intacta. Quando Jesus Cristo, o Rei dos Reis, estende sua autoridade sobre uma casa, não há inveja, não há opressão, não há laço, não há palavra de maldição, não há seta escondida, não há peso espiritual que possa prevalecer contra aqueles que estão debaixo da mão do Altíssimo. Receba isso com fé, filho e filha do Deus Altíssimo. Deus não abandonou a sua vida financeira. Deus não esqueceu a sua família. Deus não desprezou as suas lágrimas. Deus não fechou os ouvidos para as orações que você fez em silêncio, enquanto ninguém percebia a guerra que estava acontecendo por dentro. Há momentos em que a pessoa sorri por fora, responde mensagens, trabalha, tenta seguir a rotina, mas por dentro está travando uma batalha que parece impossível. Há momentos em que a geladeira, a conta de luz, o aluguel, a dívida, o remédio, o alimento, o sustento dos filhos, o medo de perder algo, o medo de não conseguir pagar, o medo de decepcionar quem depende de você, tudo isso se junta como uma muralha diante da alma.
Mas hoje, em nome de Jesus Cristo, eu declaro sobre você que essa muralha não é maior que o Deus que abriu o mar, que alimentou o seu povo no deserto, que enviou corvos para sustentar o profeta, que multiplicou pães, que fez água sair da rocha, que transformou impossibilidades em testemunhos e que continua reinando com poder absoluto sobre todas as coisas. E agora, enquanto essa palavra entra no seu coração, imagine pela fé a sua casa sendo cercada por uma guarda que você não vê com os olhos naturais, mas que o céu conhece. Imagine as entradas da sua casa sendo cobertas pela presença do Senhor, os cantos sendo guardados, os quartos sendo visitados, a sala sendo tomada por paz, a cozinha sendo abençoada como lugar de provisão, as janelas sendo seladas contra toda influência maligna, e sobre a porta principal, uma ordem espiritual sendo estabelecida. Esta casa pertence ao Senhor. Não é uma superstição, não é uma frase vazia, não é uma emoção passageira. A palavra declara no Salmo 34 que o anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem e os livra. Preste atenção nessa imagem. O anjo não passa depressa, não apenas visita, não apenas olha de longe. Ele se acampa. Acampar significa permanecer, montar guarda, estabelecer presença, ficar em posição, vigiar durante a noite, proteger quando a pessoa está dormindo, guardar quando a mente está cansada demais para lutar, permanecer quando a família está frágil demais para perceber os perigos invisíveis. E se o anjo do Senhor se acampa ao redor dos que temem a Deus, então você pode crer que existe um cerco espiritual sendo levantado ao redor da sua vida agora, não porque você é forte, mas porque o Deus que guarda você é fiel. E no centro dessa movimentação celestial, os arcanjos do Senhor aparecem não como donos do poder, não como fonte da bênção, não como substitutos de Deus, mas como servos fiéis do Altíssimo, enviados para cumprir ordens que nascem no trono do Pai e se realizam pela autoridade soberana de Jesus Cristo. Miguel, Gabriel e Rafael se movem como instrumentos do Senhor, cada um com uma missão espiritual clara, cada um tocando uma dimensão da sua dor, da sua batalha e da sua esperança. Miguel se levanta onde há guerra, Gabriel se aproxima onde há confusão, Rafael caminha onde há ferida. Miguel confronta aquilo que tenta destruir você, Gabriel anuncia aquilo que Deus quer revelar a você, Rafael toca aquilo que precisa ser curado dentro de você. E hoje, meu irmão, minha irmã, a virada que você precisa não começa apenas no dinheiro que entra, na porta de emprego que abre, na dívida que se resolve ou na oportunidade que aparece. A verdadeira virada começa quando o céu reorganiza o ambiente espiritual ao seu redor, quando Deus quebra o ciclo de medo, quando a sua mente deixa de ser refém do desespero, quando a sua casa deixa de respirar ansiedade e começa a respirar fé, quando a sua alma entende que provisão não é apenas recurso, é direção, proteção, sabedoria, força, discernimento e paz para atravessar o caminho sem se perder. Há batalhas que parecem financeiras, mas têm raízes mais profundas. Às vezes a pessoa pensa que está lutando apenas contra uma conta atrasada, mas por trás existe cansaço emocional, confusão mental, medo antigo, decisões tomadas sob pressão, palavras negativas recebidas desde a infância, vergonha, sensação de incapacidade, inveja ao redor, portas fechadas sem explicação, perda de coragem, falta de clareza, noites mal dormidas e uma opressão silenciosa que vai drenando a fé aos poucos. É por isso que Deus não cuida apenas da sua necessidade externa. Ele toca a raiz. Ele não apenas manda pão, ele restaura o coração de quem precisa receber o pão sem se sentir abandonado. Ele não apenas abre uma porta, ele fortalece as pernas de quem precisa atravessar essa porta. Ele não apenas traz resposta, ele ilumina a mente de quem precisa entender o tempo certo de agir.
E nessa ministração, receba esta visão espiritual. Miguel está diante das correntes, Gabriel está diante das portas, Rafael está diante das feridas. Miguel levanta a espada da obediência ao Senhor contra tudo aquilo que tentou prender a sua vida em ciclos de perda. Gabriel traz luz sobre caminhos que estavam escuros e sobre decisões que pareciam impossíveis. Rafael derrama bálsamo sobre a alma cansada, para que você não desista exatamente no dia em que Deus começou a mover o invisível. O Salmo 91 declara que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente. E essa palavra precisa entrar fundo dentro de você, porque habitar não é visitar de vez em quando. Habitar é permanecer. Habitar é escolher Deus como refúgio quando a tempestade aperta. Habitar é correr para o Senhor antes de correr para o desespero. Habitar é dizer, mesmo tremendo por dentro, Senhor, Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. E o mesmo Salmo declara que Deus dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Meu irmão, minha irmã, isso é grandioso demais para ser tratado de forma superficial. A palavra não diz que Deus dá uma sugestão aos anjos. Ela diz que Deus dá ordem, e quando Deus ordena, os céus obedecem. Quando Deus ordena, os mensageiros se movem. Quando Deus ordena, guardas são posicionados. Quando Deus ordena, o caminho que parecia desprotegido passa a ser vigiado pela providência. E essa guarda não é apenas sobre o templo, não é apenas sobre o momento da oração, não é apenas sobre o domingo. A palavra diz em todos os seus caminhos. Caminho do trabalho, caminho da busca por emprego, caminho da decisão financeira, caminho da conversa difícil, caminho da reconciliação, caminho da cura, caminho da madrugada, caminho do hospital, caminho da entrevista, caminho da assinatura de um contrato, caminho da porta que você precisa bater, caminho da humilhação que você teme enfrentar, caminho da tentativa de recomeçar. Por isso, sinta agora a proteção do Senhor, não como emoção fraca, mas como verdade espiritual. Enquanto você escuta, Miguel é enviado pelo Deus dos exércitos para se posicionar contra forças que tentaram bloquear a sua coragem. Não adore Miguel, não coloque Miguel no lugar de Cristo, mas reconheça com reverência que o Senhor usa seus servos celestiais em favor dos que herdarão a salvação. Hebreus 1:14 declara que os anjos são espíritos ministradores enviados para servir em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Isso significa que o mundo invisível não está indiferente à vida dos filhos de Deus. Isso significa que o céu tem ministros, mensageiros, guerreiros, servos santos que cumprem a vontade do Pai. Isso significa que quando você ora em nome de Jesus, a sua oração não sobe para um vazio sem resposta. Ela sobe diante de um Deus vivo, e esse Deus vivo tem autoridade para enviar auxílio, proteção, livramento e direção. O inimigo quer convencer você de que está só, mas a palavra diz que há ministros enviados. O inimigo quer convencer você de que ninguém vê sua dor, mas a palavra diz que o Senhor dá ordens ao seu respeito. O inimigo quer convencer você de que sua casa está vulnerável, mas a palavra diz que o anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem. E veja pela fé a presença de Miguel agora como um guerreiro do Senhor, não movido por ira humana, não movido por vingança, mas por obediência santa ao Deus Altíssimo. Miguel se levanta na atmosfera da sua casa como sinal de que Deus não tolera a opressão sobre os seus filhos. Onde houve inveja lançada contra sua família, Miguel se posiciona. Onde houve palavras maldosas, Miguel confronta. Onde houve laços espirituais ligados a medo, humilhação, fracasso, miséria, repetição, de perdas e desânimo, Miguel entra como guerreiro enviado por Deus para cortar, romper, desfazer e expulsar o que não pertence ao reino.
Imagine pela fé as correntes invisíveis sendo tocadas pela autoridade de Cristo e se partindo. Imagine laços do passado, lembranças de humilhação, frases que disseram que você nunca venceria, pesos de comparação, vergonha por não conseguir ainda, medo de tentar novamente. Tudo isso sendo confrontado pela luz do Senhor. Miguel não luta para exaltar a si mesmo. Miguel luta porque Deus ordena. E quando Deus ordena defesa sobre uma vida, até aquilo que parecia invencível começa a recuar. Talvez você tenha sentido nos últimos tempos uma resistência estranha, como se tudo exigisse o dobro de força, como se uma porta quase abrisse e depois se fechasse, como se o dinheiro escapasse pelas mãos, como se surgisse uma emergência depois da outra, como se a mente não conseguisse descansar, como se a casa estivesse sempre pesada, como se discussões pequenas se tornassem grandes, como se a ansiedade tomasse o lugar da paz. Receba isso com discernimento. Nem toda luta é demônio, nem toda dificuldade é ataque espiritual, nem toda crise financeira é obra do mal. Há decisões, consequências, processos, aprendizados, tempos de maturidade e realidades humanas. Mas também é verdade bíblica que existem batalhas invisíveis por trás de circunstâncias visíveis. Daniel 10 mostra isso com profundidade. Daniel orou, buscou, jejuou, clamou e a resposta foi liberada desde o primeiro dia, mas houve resistência no mundo espiritual. A Escritura revela que havia uma oposição invisível, uma batalha nas regiões espirituais. E Miguel aparece como auxílio poderoso nessa guerra. Isso nos ensina algo muito sério. Às vezes, a resposta não está ausente, ela está em batalha. Às vezes Deus já ouviu, mas existe oposição tentando atrasar, confundir, cansar, desanimar, fazer você desistir antes de receber clareza. E por isso hoje o Senhor fortalece sua fé para que você não pare de orar no meio do processo. Daniel não viu tudo no primeiro momento. Ele sentiu o peso, jejuou, perseverou, buscou o entendimento. E quando a resposta veio, ficou claro que o céu estava se movendo antes mesmo que os olhos dele pudessem perceber. Isso é para você. Deus já começou a agir em lugares que você ainda não consegue enxergar. Deus já está tocando conversas que você ainda não ouviu. Deus já está preparando caminhos que você ainda não pisou. Deus já está desfazendo resistências que você ainda não entendeu. Deus já está enviando socorro ao seu respeito. E Miguel, como príncipe guerreiro nas páginas de Daniel, nos lembra que há batalhas que exigem perseverança espiritual, que há guerras vencidas não pela força do braço humano, mas pela fidelidade de Deus, que envia auxílio no tempo certo. Por isso, não entregue sua fé ao cansaço. Não conclua que Deus se esqueceu porque a resposta demorou. Não confunda demora com abandono. Não confunda processo com rejeição. Não confunda batalha com derrota. Enquanto você ainda está orando, o céu está se movendo. E agora Gabriel se aproxima na atmosfera dessa mensagem como mensageiro da luz e da direção. Onde Miguel traz o som da batalha, Gabriel traz o brilho da revelação. Onde Miguel confronta o que oprime, Gabriel anuncia o que Deus está abrindo. Em Lucas 1, Gabriel aparece diante de situações humanamente improváveis. Ele traz palavra de Deus onde a lógica humana já não enxergava possibilidade. Ele aparece a Zacarias, ligado ao anúncio de um nascimento que parecia impossível, e depois aparece a Maria, trazendo uma palavra que mudaria a história. O Verbo se faria carne, o Salvador viria ao mundo, Deus entraria na nossa humanidade de forma humilde e gloriosa. Gabriel, como mensageiro, não fala de si mesmo, ele traz a palavra que vem de Deus. E isso é essencial para você entender a sua virada. A virada financeira que vem de Deus não é apenas dinheiro chegando, é palavra chegando, é direção chegando, é clareza chegando, é entendimento chegando.
É o fim da confusão que fazia você gastar energia em caminhos que Deus não mandou trilhar. É uma luz sobre o que fazer, com quem falar, que decisão tomar, que porta deixar para trás, que oportunidade buscar, que hábito corrigir, que medo abandonar, que passo dar com fé e responsabilidade. Receba isso com fé. Gabriel é enviado pelo Deus Altíssimo como sinal de que respostas podem nascer onde só havia silêncio. Talvez você esteja pedindo provisão, mas Deus precisa primeiro lhe dar direção. Talvez você esteja pedindo dinheiro, mas Deus quer primeiro quebrar a confusão que fazia você aceitar qualquer porta por desespero. Talvez você esteja pedindo uma solução imediata, mas Deus quer lhe dar discernimento para não cair em armadilhas que parecem oportunidade, mas escondem escravidão. Gabriel traz luz onde a mente está nublada. Gabriel anuncia que o Senhor não esqueceu. Gabriel confirma que o tempo de Deus pode surpreender a lógica humana. Assim como Maria ouviu uma palavra impossível e respondeu com fé, você também será chamado a responder: Senhor, faça-se em mim conforme a tua vontade. Não conforme o meu pânico, não conforme minha pressa, não conforme minha ansiedade, mas conforme a tua vontade. Porque quando a palavra de Deus entra em uma vida, o impossível deixa de ser um muro absoluto e se torna o cenário onde a glória do Senhor pode se manifestar. E Rafael, instrumento divino de cura, se aproxima de uma forma mais silenciosa, mais íntima, mais profunda, porque há feridas dentro de você que não seriam curadas apenas com uma porta aberta. Há pessoas que até recebem dinheiro, mas continuam presas ao medo de faltar. Há pessoas que conseguem um trabalho, mas continuam carregando a sensação de não serem capazes. Há pessoas que pagam uma dívida, mas continuam vivendo como se a qualquer momento tudo fosse desabar novamente. Por isso, a provisão de Deus precisa alcançar também a alma. Rafael, na tradição cristã, é reconhecido como sinal do cuidado curador de Deus, não como fonte autônoma de cura, mas como servo do Senhor que aponta para o Deus que restaura. E hoje, pela autoridade do Pai e em nome de Jesus Cristo, essa dimensão de cura precisa tocar você. Rafael caminha ao lado de quem está cansado. Rafael toca feridas antigas. Rafael entra nas memórias que ainda doem. Rafael visita o medo herdado, o trauma da escassez, a humilhação de pedir ajuda, a vergonha de não ter conseguido, o choro escondido no banheiro, a angústia de olhar para a família e não saber o que dizer. E ali, onde ninguém vê, Deus derrama bálsamo. Talvez a sua luta financeira tenha aberto feridas no coração. Talvez você tenha se sentido diminuído, incapaz, atrasado, esquecido, como se sua vida estivesse sempre recomeçando do zero enquanto outros avançam. Talvez você tenha carregado culpa por decisões erradas, por confiar em pessoas erradas, por gastar mal, por perder oportunidades, por não ter estudado antes, por não ter percebido sinais, por ter acreditado em promessas falsas. Escute com amor. Deus corrige, mas Deus não humilha. Deus ensina, mas Deus não abandona. Deus amadurece, mas Deus não destrói. O acusador usa a culpa para paralisar. O Espírito Santo usa a verdade para libertar. Miguel confronta o acusador. Gabriel traz a palavra de direção. Rafael aplica o bálsamo de restauração. E Jesus Cristo, acima de tudo, permanece como o Senhor da sua história, o Salvador que não quebra a cana rachada e não apaga o pavio que ainda fumega. Se ainda há uma pequena chama de fé dentro de você, Deus pode fazer dessa chama um fogo novo. Agora, respire profundamente e receba esta imagem espiritual. Há uma ordem saindo do trono de Deus sobre a sua vida. Não é uma ordem baseada no seu merecimento, mas na misericórdia do Pai. Não é uma ordem comprada por promessas humanas, mas fundamentada no amor de Cristo. Essa ordem alcança sua casa, sua mesa, sua mente,
seu trabalho, suas dívidas, seus caminhos, suas noites. Miguel é colocado como guarda nas áreas onde o inimigo tentou entrar. Gabriel é enviado às áreas onde você precisa de palavra, clareza e confirmação. Rafael é conduzido às áreas onde sua alma sangra sem mostrar. E ao redor da sua família, o Senhor estabelece um cerco de cuidado. Os filhos são guardados, os sonhos são cobertos, as decisões são iluminadas, as conversas difíceis são entregues ao controle de Deus. Aquilo que parecia bagunçado começa a encontrar ordem. Aquilo que parecia morto começa a receber sopro. Aquilo que parecia perdido começa a ser visitado por esperança. Meu irmão, minha irmã, existe uma diferença entre buscar provisão com fé e tratar Deus como se Ele fosse apenas um meio para conseguir dinheiro. O Senhor não é uma máquina de desejos, o Senhor é Pai. E por ser Pai, Ele sabe que algumas provisões precisam vir junto com maturidade. Algumas portas precisam vir junto com sabedoria, algumas bênçãos precisam vir junto com caráter, algumas respostas precisam vir junto com cura interior, para que a bênção não se transforme em peso. Por isso, hoje, nós não clamamos apenas por dinheiro, nós clamamos por provisão completa, provisão de recursos sim, porque Deus sabe que você precisa pagar contas, comprar alimento, cuidar da família, honrar compromissos e viver com dignidade. Mas também provisão de discernimento, provisão de estratégia, provisão de coragem, provisão de trabalho, provisão de clientes honestos, provisão de portas limpas, provisão de alianças corretas, provisão de livramento contra negócios enganosos, provisão de paz para decidir sem pânico, provisão de sabedoria para administrar o que chegar. Essa é a virada que vem do céu. Não uma euforia passageira, mas uma reorganização espiritual e prática da vida sob a direção do Senhor. E enquanto essa reorganização começa, Miguel se move contra o espírito de desânimo que tentou fazer você desistir. Não aceite a mentira de que sua vida acabou. Não aceite a sentença de que você nasceu para viver preso à falta. Não aceite a voz que diz que seus filhos herdarão apenas dificuldade. Não aceite a ideia de que sua casa será marcada por briga, escassez e medo. Em nome de Jesus Cristo, há uma espada espiritual cortando palavras contrárias que foram lançadas contra a sua identidade. Você não é a sua dívida, você não é o seu saldo bancário, você não é o fracasso de uma fase, você não é a porta que se fechou, você não é a opinião de quem zombou da sua luta. Você é filho, você é filha do Deus Altíssimo. E filhos podem passar pelo deserto, mas não são abandonados no deserto. Filhos podem chorar, mas não choram sem serem vistos. Filhos podem ser provados, mas não são entregues à destruição. O mesmo Deus que guarda sua alma também sabe cuidar do seu pão. Gabriel, mensageiro da luz, entra agora nas áreas de decisão. Talvez você precise saber se deve permanecer em um trabalho, procurar outro, conversar com alguém, reorganizar despesas, pedir perdão, renegociar uma dívida, começar algo pequeno, estudar uma habilidade, abandonar uma parceria, insistir em um projeto ou simplesmente esperar com fé. Que o Senhor envie clareza, que Deus remova a névoa, que a palavra certa chegue até você, que uma conversa seja usada por Deus, que uma leitura, uma orientação, uma oportunidade lícita, uma porta honesta, um conselho sábio, uma inspiração santa acenda a luz que faltava. Em Lucas 1, Gabriel não trouxe apenas uma emoção, ele trouxe uma mensagem específica. E hoje nós pedimos que o Senhor tire você da confusão genérica e lhe dê direção concreta. Porque uma mente confundida se desgasta, mas uma mente iluminada pelo Senhor começa a caminhar com firmeza. Rafael, por sua vez, toca a raiz emocional da escassez.
Há pessoas que vivem como se nunca pudessem descansar, porque a infância ensinou que sempre faltaria. Há pessoas que, quando recebem algo, já têm medo de perder. Há pessoas que trabalham demais, dormem pouco, se culpam muito e ainda assim sentem que não avançam. Há pessoas que não conseguem celebrar pequenas vitórias porque o medo da próxima crise rouba a alegria. Que o bálsamo de Deus alcance esse lugar dentro de você. Que Rafael seja enviado como instrumento do cuidado divino para lembrar a sua alma que você não precisa viver em estado permanente de sobrevivência. Deus não quer apenas tirar você de uma dívida. Deus quer tirar a dívida de dentro do seu coração. Isto é, essa sensação de estar sempre devendo, sempre atrasado, sempre insuficiente, sempre condenado. Em Cristo você pode aprender a respirar de novo. Em Cristo você pode recomeçar sem carregar a vergonha como identidade. Em Cristo você pode olhar para o futuro não com arrogância, mas com confiança humilde. A palavra em Hebreus nos chama a olhar para os anjos como espíritos ministradores enviados para servir aos que hão de herdar a salvação. Isso nos dá equilíbrio. Nós não adoramos anjos. Nós não colocamos nossa fé nos anjos. Nós não substituímos o nome de Jesus por nenhum nome celestial. Toda a autoridade pertence ao Senhor. Mas também não ignoramos que Deus governa um reino amplo, santo e organizado, onde seus mensageiros cumprem missões, guardam, anunciam, servem, guerreiam e ministram segundo a vontade divina. O mundo moderno tenta reduzir tudo ao que se pode tocar, medir e comprar, mas a Bíblia abre nossos olhos para uma realidade maior. Há um céu, há um trono, há ordens, há mensageiros, há batalhas, há livramentos, há proteção invisível, há cuidado que não aparece nas estatísticas, mas que se manifesta quando uma tragédia é evitada, quando uma decisão errada é interrompida, quando uma pessoa sente paz para não entrar em uma porta perigosa, quando um mal que parecia certo não prospera, quando a família escapa de algo que nem chegou a entender completamente. Por isso, receba agora a consciência de que a sua vida não está solta ao acaso. A sua casa não está desprotegida. A sua mesa não está esquecida. A sua mente não precisa ser território de guerra sem guarda. O Salmo 91 declara que o Senhor livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobre com suas penas e debaixo de suas asas há refúgio. Essa linguagem é íntima e poderosa. Deus não apenas envia anjos, Ele mesmo é refúgio. Os anjos guardam porque Deus ordena, mas a fonte da segurança é o próprio Senhor. E quando o Salmo fala de laço, pense nos laços invisíveis que tentam prender você. Laço do medo, laço da dívida sem fim, laço da comparação, laço da inveja, laço da ansiedade, laço do desespero que leva a decisões ruins, laço da mentira que diz que qualquer solução serve, mesmo que fira sua consciência. Hoje, Miguel se levanta contra os laços, Gabriel traz luz para você enxergar as armadilhas antes de cair nelas. Rafael cura as marcas dos laços antigos que apertaram sua alma por tanto tempo. E há algo muito forte que precisa ser dito. Quando Deus ativa uma virada, Ele também ativa vigilância. Porque há portas que abrem, mas exigem maturidade para permanecer abertas. Há recursos que chegam, mas exigem sabedoria para serem administrados. Há oportunidades que surgem, mas exigem caráter para não se perder. Por isso, esta oração não é apenas para que você receba, é para que você seja preparado. Não adianta pedir provisão sem pedir sabedoria. Não adianta pedir dinheiro sem pedir domínio próprio. Não adianta pedir porta aberta sem pedir discernimento para reconhecer se a porta vem de Deus. Gabriel traz essa clareza. Ele não apenas anuncia bênçãos, ele traz a palavra que organiza o coração. Miguel guarda você de atalhos destrutivos.
Rafael cura a pressa nascida do medo. E o Espírito Santo, acima de toda essa ministração, conduz você à verdade, à obediência e à paz. Imagine agora sua casa durante a noite. Talvez você conheça o peso das madrugadas, o silêncio da casa, o corpo cansado, a mente acelerada, a conta que vence amanhã, o medo de uma mensagem de cobrança, a preocupação com alguém da família, o pensamento insistente dizendo, e se não der certo? Mas enquanto você pensa que está sozinho, o Salmo 34 declara que o anjo do Senhor se acampa. Então veja pela fé, aguarda nas madrugadas. A presença quando você dorme, a proteção quando seu corpo descansa. Há um Deus que não cochila, há um Senhor que não se distrai. Miguel vigia contra ataques de medo. Gabriel prepara respostas para o tempo certo. Rafael derrama serenidade sobre o coração que esqueceu como descansar. A cama que parecia lugar de ansiedade se transforma em altar de entrega. O quarto que parecia cheio de preocupação começa a ser cheio de paz. O ar pesado começa a se tornar leve. A alma que estava apertada começa a se abrir para a esperança. E se você tem filhos, receba esta palavra com fé. Deus sabe o nome deles. Deus conhece o caminho deles. Deus vê o que você não consegue ver. Deus guarda na escola, no trabalho, nas ruas, nas amizades, nas decisões, nas tentações, nas fragilidades, nos medos. Peça ao Senhor uma guarda angelical sobre seus filhos, não como controle obsessivo, mas como entrega confiante. Miguel guerreia contra influências destrutivas que tentam cercar a família. Gabriel traz palavras certas, conselhos, direções e alertas para que seus filhos não caminhem no escuro. Rafael cura feridas emocionais que às vezes os pais nem percebem. E se há conflitos dentro de casa, se há discussões, mágoas, distância, falta de diálogo, peça que o Senhor envie paz, porque a provisão financeira não pode ser separada da restauração familiar. Às vezes, Deus começa a virada colocando amor, onde havia dureza, perdão, onde havia orgulho, escuta, onde havia grito, reconciliação, onde havia silêncio. Meu irmão, minha irmã, Deus já ordenou socorro ao seu respeito. Talvez você não veja ainda o dinheiro entrando, mas a ansiedade começa a perder força. Talvez você não veja ainda a porta aberta, mas a confusão começa a se desfazer. Talvez você não veja ainda a dívida resolvida, mas a coragem para negociar começa a nascer. Talvez você não veja ainda o milagre completo, mas já sente uma mão invisível sustentando sua alma. Não despreze os sinais pequenos. O reino de Deus muitas vezes começa como semente, uma palavra, uma ligação, uma ideia, uma oportunidade simples, uma conversa, um descanso, uma paz que não combina com o tamanho do problema, uma força para levantar, um desejo de organizar a vida, uma inspiração para pedir ajuda, uma coragem para recomeçar. Gabriel pode trazer uma palavra que parece pequena, mas carrega futuro. Rafael pode trazer uma cura silenciosa que prepara você para receber. Miguel pode vencer uma batalha invisível que você só entenderá depois, quando perceber que aquele mal não conseguiu entrar. Agora, eu quero conduzir você para uma oração profunda, uma oração de guerra, blindagem, discernimento e revelação. Não ore com pressa. Não escute como quem apenas passa por um conteúdo. Entre neste momento com o coração aberto. Se houver lágrimas, deixe que elas venham. Se houver medo, entregue. Se houver peso, apresente ao Senhor. Se houver dívida, coloque diante de Deus. Se houver inveja, ameaça, opressão, confusão, porta fechada, diagnóstico, problema familiar, decisão difícil, cansaço emocional, coloque tudo debaixo da autoridade de Jesus Cristo. Não vamos orar aos arcanjos como se eles fossem deuses. Vamos orar ao Pai em nome de Jesus, pedindo que Ele envie seus servos celestiais conforme a sua vontade. Porque toda ordem nasce do trono.
toda vitória vem do Senhor e todo livramento verdadeiro glorifica a Cristo. Se você puder, ore comigo neste momento. Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos, Criador do céu e da terra, eu me coloco agora diante da Tua presença em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, meu Salvador, meu Senhor, meu Rei e minha única esperança. Pai, eu não venho confiando na minha força, porque a minha força muitas vezes falhou. Eu não venho confiando no meu entendimento, porque muitas vezes eu não soube o que fazer. Eu não venho confiando no dinheiro, no trabalho, nas pessoas, nas circunstâncias, porque tudo isso pode mudar. Mas Tu, Senhor, permaneces para sempre. Eu venho como filho, como filha, cansado às vezes, preocupado às vezes, ferido às vezes, mas ainda com fé suficiente para clamar: socorre-me, Senhor. Olha para a minha casa, olha para a minha família, olha para a minha vida financeira, olha para as dívidas que me preocupam, olha para as portas que preciso que se abram, olha para o medo que tenta dominar minha mente, olha para as noites em que eu não consigo descansar, olha para os pensamentos que me acusam, olha para as palavras de inveja e maldade que tentaram se levantar contra mim. Olha para tudo aquilo que está oculto aos meus olhos, mas não está oculto aos teus. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, envia Miguel, teu guerreiro, servo fiel do teu reino, para guerrear pela minha casa, pela minha mente, pelos meus caminhos e pela minha família. Que Miguel se levante pela tua ordem contra toda opressão espiritual, contra todo laço maligno, contra toda inveja, contra toda palavra de maldição, contra todo espírito de medo, contra toda confusão que tenta roubar minha paz, contra toda armadilha que tenta prender minha vida em ciclos de escassez, derrota e desânimo. Que pela autoridade de Jesus Cristo sejam quebradas as correntes invisíveis que tentaram amarrar meus passos. Que sejam cortados os laços com fracassos antigos, com humilhações, com traumas, com palavras de condenação, com ciclos de perda, com decisões destrutivas, com alianças erradas, com portas que pareciam boas, mas escondiam perigo. Senhor, coloca guarda na porta da minha casa, guarda nas janelas, guarda nos quartos, guarda sobre os meus filhos, guarda sobre meu casamento, guarda sobre meus pais, guarda sobre meus irmãos, guarda sobre quem mora comigo, guarda sobre quem eu amo, guarda sobre o meu entrar e o meu sair. Que nenhum mal encontre espaço onde a tua presença habita. Pai, em nome de Jesus, envia Gabriel como mensageiro de luz, direção, resposta e revelação. Onde há confusão, traz clareza. Onde há silêncio angustiante, envia uma palavra viva. Onde há porta fechada, mostra o caminho correto. Onde há dúvida, traz discernimento. Onde há medo de decidir, traz paz. Onde há propostas enganosas, revela a verdade. Onde há oportunidade enviada por ti, dá-me coragem para reconhecer e obedecer. Senhor, que Gabriel traga ao meu coração a lembrança de que Tu ainda falas, ainda respondes, ainda anuncias novos começos, ainda visitas o impossível, ainda transformas ventre estéril em testemunho, ainda fazes nascer salvação onde o mundo vê apenas impossibilidade. Ilumina minha mente para organizar minha vida financeira com sabedoria. Mostra-me o que preciso cortar, o que preciso ajustar, o que preciso aprender, onde preciso insistir, onde preciso parar, com quem preciso falar, que porta preciso bater, que atitude preciso tomar. Não me deixes agir por pânico, não me deixes cair em atalhos, não me deixes vender minha paz por uma solução falsa. Guia-me pelo caminho da verdade. E, enquanto essa oração ainda ecoa dentro de você, permaneça em concordância com esta palavra, porque há momentos em que Deus não apenas fala a uma pessoa, mas levanta uma família espiritual inteira para orar, sustentar e espalhar esperança em dias difíceis.
Se esta ministração está tocando o seu coração, inscreva-se neste canal como quem decide continuar caminhando debaixo dessa mesma fé. Curta este vídeo como um sinal simples e sincero de que você está em acordo com esta oração. E compartilhe esta mensagem com alguém que talvez esteja enfrentando uma guerra invisível, uma luta financeira, uma noite de medo ou uma dor que não consegue explicar. Não faça isso como um gesto vazio diante de uma tela, mas como uma expressão de comunhão, como quem acende uma luz e a leva até outra casa, como quem diz: eu recebi consolo e agora desejo que outro coração também seja alcançado. E se no silêncio da sua alma Deus tocar você para cooperar com esta obra de forma voluntária, o Pix do canal está disponível na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Não como obrigação, não como troca espiritual, não como pressão humana, mas como uma semente livre de gratidão, uma participação consciente de fé, lançada com amor, para que esta palavra continue chegando todos os dias a lares cansados, famílias feridas, pessoas aflitas e corações que precisam ouvir que Deus ainda responde, ainda cura, ainda protege e ainda envia socorro. Que tudo seja feito em paz, com liberdade e reverência. Porque quando uma mensagem do céu alcança uma vida, ela não deve parar ali. Ela pode continuar caminhando, alcançando outros, levantando outros, fortalecendo outros, até que muitas casas sejam tocadas pela mesma presença que agora visita a sua. Senhor Deus, pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu peço blindagem sobre minha mente. Que pensamentos de morte, desistência, derrota, vergonha e desespero sejam repreendidos agora. Que toda voz acusadora perca força. Que toda mentira que dizia que eu nunca sairia desse lugar seja desmascarada. Que todo peso espiritual que entrou pela preocupação, pela ansiedade, por palavras negativas, por ambientes carregados, por pessoas mal intencionadas ou por decisões tomadas sem oração, seja removido. Que minha casa seja cheia da tua paz. Que minha mesa seja visitada pela tua provisão. Que meu trabalho seja coberto pela tua bênção. Que minhas mãos sejam fortalecidas para produzir com honestidade. Que minha mente receba ideias boas. Que meu coração receba fé. Que minhas palavras deixem de repetir derrota e comecem a concordar com a tua verdade. Eu declaro em nome de Jesus que minha vida pertence ao Senhor. Minha casa pertence ao Senhor. Minha família pertence ao Senhor. Meus caminhos pertencem ao Senhor. Minha vida financeira pertence ao Senhor. E tudo aquilo que não vem de Deus, tudo aquilo que não glorifica Cristo, tudo aquilo que tenta destruir a paz, a fé, a saúde, a dignidade e a provisão da minha família, saia agora, recue agora. Perca a força agora, em nome de Jesus Cristo. Pai, que Miguel guerreie conforme a tua ordem, que Gabriel anuncie conforme a tua palavra, e que todo o céu se mova somente segundo a tua santa vontade. Eu recebo proteção, eu recebo direção, eu recebo discernimento, eu recebo coragem, eu recebo luz, eu recebo paz para caminhar. Eu creio que o Senhor dá ordens aos teus anjos a meu respeito para me guardarem nos meus caminhos. Eu creio que o anjo do Senhor se acampa ao redor dos que te temem. Eu creio que existem batalhas invisíveis, mas também creio que nenhuma batalha é maior do que o teu poder. Eu creio que respostas podem ser liberadas, portas podem ser abertas, correntes podem ser quebradas e caminhos podem ser iluminados. Em nome de Jesus Cristo, eu entrego minha vida, minha casa, minha família, minhas finanças, minhas decisões e meu futuro nas tuas mãos. Amém. Receba essa oração no fundo da sua alma. Não se levante por dentro como quem acabou de ouvir palavras bonitas. Levante-se como alguém que apresentou a causa diante do rei. A diferença entre reclamar para o medo e entregar para Deus.
A diferença entre repetir ansiedade e transformar preocupação em oração. A partir de agora, quando o medo tentar voltar, lembre-se, eu já coloquei isso nas mãos do Pai. Quando a dívida tentar gritar mais alto que a fé, diga, Deus está me dando sabedoria e provisão. Quando a confusão tentar fechar sua mente, diga, Gabriel, por ordem do Senhor, traga luz ao que eu preciso compreender. Quando o peso espiritual tentar invadir sua casa, diga, Miguel, guerreiro do Altíssimo, que o Senhor te envie contra todo o mal, porque esta casa pertence a Jesus Cristo. Quando a tristeza tentar dizer que você não aguenta mais, diga, Rafael, instrumento do cuidado de Deus, que o Senhor derrame bálsamo sobre as feridas que eu não sei explicar. Mas sempre com o coração firmado no Pai, sempre em nome de Jesus, sempre lembrando que os arcanjos são servos e que Deus é o Senhor. Agora perceba como a palavra conecta tudo. No Salmo 91, Deus dá ordens aos anjos para guardar os caminhos. Em Daniel 10, Miguel aparece no contexto de batalha espiritual e resistência invisível. Em Lucas 1, Gabriel aparece trazendo anúncio, direção e cumprimento de promessas impossíveis. Em Hebreus 1:14, os anjos são revelados como espíritos ministradores, enviados para servir aos herdeiros da salvação. No Salmo 34:7, o anjo do Senhor se acampa ao redor dos que temem a Deus. Essas passagens, quando unidas, formam uma visão espiritual poderosa. Você não está caminhando sem guarda, sua oração não é ignorada, suas batalhas não são apenas visíveis. Deus ainda envia respostas e há uma proteção constante ao redor dos que vivem em reverência diante dele. Isso não significa ausência de luta, significa presença de Deus na luta. Isso não significa que tudo será resolvido do jeito e no minuto que você imagina. Significa que você não atravessará esse processo abandonado. E a virada financeira que você busca precisa ser vista dentro dessa cobertura. Talvez Deus comece quebrando o poder do medo. Talvez Deus comece impedindo você de tomar uma decisão ruim. Talvez Deus comece aproximando uma pessoa certa. Talvez Deus comece fechando uma porta que você queria, mas que seria uma armadilha. Talvez Deus comece trazendo disciplina onde havia desorganização. Talvez Deus comece restaurando sua energia para trabalhar. Talvez Deus comece curando a sua autoestima para que você volte a tentar. Talvez Deus comece lhe dando uma ideia simples que, com perseverança, se transforma em provisão. Por isso, não limite o milagre ao formato que você imaginou. Deixe Deus ser Deus. Deixe Miguel guerrear onde você não alcança. Deixe Gabriel anunciar o que você ainda não sabe. Deixe Rafael curar o que você escondia. Deixe o Espírito Santo conduzir você a uma obediência concreta, porque toda ministração verdadeira precisa gerar vida real. Meu irmão, minha irmã, o céu não age para alimentar fantasia. O céu age para conduzir à verdade. Então, junto com essa oração, venha também um chamado à responsabilidade. Se Deus está lhe dando direção, obedeça. Se Deus está mostrando que algo precisa ser organizado, organize. Se Deus está pedindo perdão, perdoe. Se Deus está pedindo que você abandone gastos que nascem de ansiedade, abandone. Se Deus está pedindo que você converse com alguém, converse com humildade. Se Deus está pedindo que você procure ajuda, procure sem vergonha. Se Deus está pedindo que você volte a estudar, estudar também pode ser resposta de oração. Se Deus está pedindo que você pare de se comparar, pare, porque comparação suga a força da alma. Gabriel traz luz, mas você precisa caminhar na luz. Miguel quebra correntes, mas você não pode voltar a abraçar aquilo que Deus quebrou. Rafael cura feridas, mas você não pode continuar se ferindo com as mesmas escolhas. A graça de Deus não nos infantiliza, ela nos levanta. E eu sinto no coração que há alguém ouvindo esta mensagem que tem carregado uma vergonha profunda. Vergonha de não ter conseguido.
vergonha de pedir ajuda, vergonha de estar começando de novo, vergonha de depender de alguém, vergonha de não dar conta de tudo. Mas escute, vergonha não paga dívida, vergonha não abre porta, vergonha não cura a alma, vergonha não honra a Deus. Humildade, sim. Fé, sim. Trabalho, sim. Oração, sim. Sabedoria, sim. Arrependimento, quando necessário, sim. Mas vergonha como prisão, não. Em nome de Jesus Cristo, que Miguel corte as correntes da vergonha que o inimigo usou para calar você. Que Gabriel traga uma palavra nova sobre sua identidade. Que Rafael cure a ferida de se sentir pequeno demais para recomeçar. Você não é um caso perdido. Você é uma história em processo nas mãos de Deus. Imagine agora Miguel passando pela sua casa como sentinela celestial, não permitindo que a atmosfera de derrota permaneça. As discussões começam a perder combustível. A irritação começa a ser percebida antes de explodir. A palavra dura começa a ser segurada. O medo começa a ser substituído por oração. A inveja lançada de fora não encontra pouso. As setas espirituais batem em uma guarda que Deus estabeleceu. E Gabriel, ao mesmo tempo, começa a iluminar aquilo que estava confuso. Uma solução que você não enxergava começa a aparecer. Um documento que precisava ser resolvido, uma ligação que precisa ser feita, uma negociação que parecia impossível, uma ideia para a renda honesta, uma pessoa que pode orientar, um caminho que estava escondido. E Rafael, com delicadeza, toca a parte de você que estava cansada demais para celebrar qualquer pequena esperança. Ele não grita, ele consola, ele não acusa, ele aplica bálsamo. Ele não apaga sua história. Ele ajuda sua alma a não sangrar mais no mesmo lugar. Há uma proteção específica sobre a mente agora. Porque antes de o inimigo atacar uma conta bancária, muitas vezes ele tenta atacar a mente. Uma mente em pânico decide mal. Uma mente em medo enxerga inimigos em todos os lugares. Uma mente em confusão não reconhece a resposta quando ela chega. Uma mente cansada perde oportunidades porque não tem força para levantar. Por isso, a guarda angelical também envolve seus pensamentos. O Salmo 91 fala de terror noturno, seta que voa de dia, peste que anda na escuridão, mortandade que assola ao meio-dia. Há ameaças em horários diferentes, de formas diferentes, visíveis e invisíveis. Mas o refúgio permanece. De noite, Deus guarda. De dia, Deus guarda. Na escuridão, Deus guarda. Ao meio-dia, Deus guarda. Quando você está forte, Deus guarda. Quando você está fraco, Deus guarda. Quando você entende, Deus guarda. Quando você não entende, Deus guarda. E se a sua vida financeira tem sido atingida por uma sequência de perdas, ore e também observe. Peça a Miguel que, por ordem de Deus, confronte toda influência maligna. Mas peça também ao Espírito Santo que revele padrões. Às vezes, o livramento vem como libertação espiritual. Às vezes, vem como correção de hábito. Muitas vezes, vem como os dois. Gabriel pode trazer luz sobre onde o dinheiro está vazando, sobre relações que exploram você, sobre generosidade sem sabedoria, sobre dívidas assumidas por culpa, sobre compras feitas para preencher vazio emocional, sobre medo de dizer não. Rafael pode curar justamente o vazio que fazia você usar recursos para tentar anestesiar dores. Deus não quer apenas colocar mais nas suas mãos. Ele quer curar as mãos que recebem, a mente que decide e o coração que deseja. Essa é uma virada profunda. Não é só ter, mas é ser livre. Meu irmão, minha irmã, receba isso com fé. A provisão de Deus é limpa. Ela não vem para destruir sua consciência. Ela não vem para afastar você de Cristo. Ela não vem para alimentar orgulho. Ela não vem para transformar você em alguém duro, frio e insensível. A provisão de Deus vem com paz, ainda que exija esforço. Vem com direção, ainda que exija coragem.
Vem com responsabilidade, ainda que traga alegria. Vem com gratidão, não com arrogância. Por isso, quando a porta abrir, permaneça de joelhos por dentro. Quando a resposta vier, não esqueça o Senhor. Quando a situação melhorar, não abandone a oração. Quando a dívida for resolvida, não volte a viver sem sabedoria. Quando a mesa estiver cheia, lembre-se de quem o sustentou quando ela parecia vazia. Os arcanjos cumprem missão, mas o louvor pertence a Deus. Miguel guerreia, Gabriel anuncia, Rafael consola, mas a glória é do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora eu quero falar diretamente com quem tem sentido ataques de inveja, ambientes carregados e peso espiritual quando tenta avançar. Há pessoas que não entendem por que toda vez que compartilham um sonho, algo trava. Há pessoas que percebem olhares, palavras, energias de competição, comentários disfarçados, torcidas contrárias. Não viva obcecado com isso, porque quem foca demais no inimigo perde a contemplação de Deus. Mas também não seja ingênuo. Ore, proteja sua intimidade. Não exponha todos os seus planos a qualquer pessoa. Peça discernimento. Peça guarda. Peça que Miguel, por ordem do Senhor, se levante contra toda inveja e maldade. Peça que Gabriel lhe ensine quando falar e quando silenciar. Peça que Rafael cure em você a necessidade de aprovação, porque muitas brechas começam quando tentamos provar valor para quem não celebra nossa vida. Há sonhos que precisam ser gestados em silêncio até o tempo certo de nascer. E em Lucas 1, Maria recebe uma palavra imensa em um lugar simples. Isso também fala sobre provisão. Deus pode anunciar grandes começos em ambientes humildes. O céu pode visitar uma casa simples. A resposta pode nascer onde ninguém importante estava olhando. Gabriel não procurou um palácio para anunciar o mistério da encarnação. Deus escolheu a humildade, a disponibilidade, a fé. Então não despreze sua casa, seu começo pequeno, sua rotina simples, seu trabalho honesto, sua oração feita com voz baixa. O céu sabe encontrar os humildes. Deus sabe visitar quem ninguém percebe. E talvez a sua virada comece em Nazaré, não em Jerusalém. Comece no escondido, não no palco. Comece em uma decisão íntima, não em uma grande exibição. Por isso, receba a mensagem de Gabriel. Deus sabe onde você mora. Deus sabe o seu endereço. Deus sabe a sua história. Deus sabe o seu nome. Deus sabe como entrar em lugares que o mundo não valoriza e dizer: alegra-te, o Senhor é contigo. Daniel 10 também nos ensina que oração não é perda de tempo quando nada parece mudar. Daniel orava e havia movimento invisível. Você ora e talvez veja silêncio, mas o céu vê deslocamento. Você clama e talvez veja a mesma conta, mas o céu vê Miguel em batalha. Você pede direção e talvez veja a mesma confusão por alguns dias, mas Gabriel já pode estar preparando uma palavra que chegará no momento certo. Você pede cura e talvez ainda sinta dor, mas Rafael já caminha com você no processo, porque cura profunda, às vezes, é caminho, não apenas instante. Não desista da oração, porque o resultado não apareceu na velocidade do seu medo. O medo tem pressa, mas Deus tem propósito. A ansiedade quer alívio imediato, mas Deus quer libertação completa. A carne quer qualquer saída, mas o Espírito Santo quer o caminho certo. Sinta agora o ambiente espiritual sendo transformado. Onde havia peso, que venha leveza. Onde havia aperto no peito, que venha respiração. Onde havia pensamento acelerado, que venha silêncio interior. Onde havia sensação de ameaça, que venha guarda. Onde havia confusão, que venha luz. Onde havia ferida, que venha bálsamo. Onde havia vergonha, que venha dignidade.
Onde havia medo de faltar, que venha confiança no Pai. Miguel se posiciona nos limites da sua casa. Gabriel ilumina os caminhos diante dos seus pés. Rafael toca as regiões quebradas da sua alma. E Jesus Cristo permanece no centro, porque sem Cristo não há verdadeira paz. Sem Cristo não há verdadeira libertação. Sem Cristo não há salvação. Sem Cristo não há vitória espiritual que permaneça. É em nome dele que oramos. É pela autoridade dele que resistimos ao mal. É pelo sangue dele que encontramos perdão, reconciliação e acesso ao Pai. Talvez você esteja pensando, mas eu já orei tantas vezes. Sim, e talvez a sua perseverança seja exatamente o lugar onde Deus está formando algo que você ainda não vê. Daniel perseverou. Maria acolheu. O salmista confiou. A igreja aprendeu que os anjos ministram segundo a ordem de Deus. E você também é chamado a permanecer. Permanecer não é fingir que está tudo bem. Permanecer é continuar voltando para Deus quando a alma quer fugir. Permanecer é continuar escolhendo a verdade quando a mente cria cenários de desespero. Permanecer é continuar fazendo o bem quando o resultado demora. Permanecer é continuar crendo que a última palavra não pertence à dívida, nem à doença, nem à inveja, nem ao diagnóstico, nem à porta fechada, nem à humilhação, nem ao inimigo. A última palavra pertence ao Senhor. E agora, em nome de Jesus, eu declaro pastoralmente sobre você uma palavra de alinhamento. Que sua casa seja alinhada com a paz de Deus. Que sua vida financeira seja alinhada com sabedoria, honestidade, disciplina e provisão. Que seus pensamentos sejam alinhados com a verdade. Que suas emoções sejam alinhadas com a esperança. Que suas decisões sejam alinhadas com discernimento. Que suas mãos sejam alinhadas com trabalho digno. Que sua boca seja alinhada com fé e não com derrota. Que seus relacionamentos sejam alinhados com o propósito de Deus. Que Miguel, Gabriel e Rafael, servos do Altíssimo, estejam em missão conforme a vontade divina ao redor das áreas que precisam de guerra, revelação e cura. E que todo esse mover conduza você para mais perto do Pai, nunca para longe dele. Não tenha medo do que se levanta quando Deus está com você. Isso não significa que você será irresponsável, imprudente ou arrogante. Significa que você caminhará com reverência. O Salmo 34 não diz que o anjo do Senhor se acampa ao redor dos curiosos, dos orgulhosos ou dos que tratam Deus como amuleto. Ele se acampa ao redor dos que temem ao Senhor. Temor aqui não é pânico. É reverência, honra, consciência da grandeza de Deus. Portanto, cultive temor. Ore antes de decidir. Agradeça antes de receber. Arrependa-se quando errar. Peça perdão quando ferir. Seja justo no que faz. Não busque provisão por caminhos sujos. Não aceite uma porta que exige perder a alma. A virada de Deus não precisa de pecado para acontecer. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores que destroem a consciência. E se você sente que sua casa está espiritualmente pesada, comece a consagrá-la ao Senhor com simplicidade e fé. Ore pelos cômodos. Leia o Salmo 91 em voz alta com reverência. Declare que Jesus Cristo é Senhor daquele lar. Peça que Miguel seja enviado contra toda a opressão. Que Gabriel traga palavras de reconciliação e direção, que Rafael cure memórias e ambientes marcados por brigas, choros e medos. Não transforme isso em ritual vazio. Faça como ato de fé. A presença de Deus não depende de volume, depende de rendição. Uma oração sincera, feita com lágrimas, pode mudar a atmosfera de uma casa. Um perdão liberado pode quebrar um ciclo. Uma Bíblia aberta e obedecida pode iluminar decisões. Uma família que volta a orar junta pode reconstruir muros que estavam rachados. Agora, eu quero que você pense nas portas fechadas sem amargura. Algumas portas foram fechadas para proteger você. Outras foram fechadas porque ainda não era tempo.
Outras foram fechadas por resistência e Deus está guerreando. Outras foram fechadas para que você buscasse uma direção mais madura. Não coloque todas no mesmo lugar. Peça discernimento. Gabriel traz essa clareza. Ele ajuda você a não chamar de derrota o que foi livramento e a não chamar de livramento o que foi medo de tentar. Miguel ajuda você a vencer a oposição espiritual que intimida. Rafael, curador das portas que se fecharam e deixaram marcas. E Deus, que é Pai, abre no tempo certo aquilo que ninguém pode fechar. A porta de Deus não precisa destruir sua paz para provar que é grande. Muitas vezes, ela se abre com simplicidade, mas carrega destino. Receba agora uma palavra para o seu trabalho. Se você está empregado, que Deus proteja seu ambiente, ilumine suas tarefas, fortaleça sua postura, livre você de injustiças, abra caminhos de crescimento. Dê favor diante das pessoas certas e o guarde de invejas e armadilhas. Que Miguel se levante contra toda perseguição injusta. Que Gabriel traga clareza em decisões profissionais. Que Rafael cure o desgaste emocional causado por pressões, cobranças e humilhações. Se você está desempregado, que Deus abra uma porta honesta, prepare entrevistas, toque currículos, desperte contatos, dê coragem para procurar novamente e proteja sua mente contra a sensação de inutilidade. Você não perdeu valor porque perdeu uma oportunidade. Se você empreende, que Deus dê estratégia, clientes honestos, organização, criatividade, prudência, livramento de golpes e perseverança. Que a provisão venha sem destruir sua família, sem roubar sua saúde, sem afastar você da presença de Deus. Receba também uma palavra sobre dívidas. Dívida pode produzir um barulho interno terrível. Ela parece chamar pelo nome. Ela pesa antes de dormir. Ela acompanha a pessoa durante o dia. Mas em nome de Jesus, que a dívida deixe de ser um monstro e se torne uma situação a ser enfrentada com Deus, sabedoria e plano. Peça ao Senhor direção para negociar, coragem para organizar, humildade para reconhecer limites, força para não fugir, disciplina para não aumentar o buraco. Favor para encontrar condições justas. Miguel guerreia contra o medo paralisante. Gabriel traz estratégia. Rafael cura a vergonha. E Deus abre caminhos que você não enxergava. Não trate a dívida como identidade. Ela é uma circunstância. Deus é o seu Pai. E circunstâncias mudam quando uma vida se rende ao Senhor e começa a caminhar com direção. Meu irmão, minha irmã, há uma blindagem celestial sendo estabelecida, mas essa blindagem não é permissão para viver de qualquer jeito. Ela é chamado para permanecer em Deus. O Salmo 91 começa com habitar. Habite, faça de Deus sua morada, não sua emergência. Busque o Senhor não apenas quando a conta vence, mas quando a alegria chega. Busque o Senhor não apenas na crise, mas na decisão pequena. Busque o Senhor não apenas quando precisa de milagre, mas porque Ele é digno de ser amado. Quando Deus se torna morada, a alma encontra um tipo de segurança que o dinheiro nunca conseguiu comprar. O dinheiro pode pagar uma conta, mas não compra a paz verdadeira. O dinheiro pode abrir uma porta humana, mas não substitui direção divina. O dinheiro pode trazer conforto, mas não cura culpa, medo, trauma e vazio. Por isso, Deus quer lhe dar mais do que recurso. Ele quer lhe dar presença. E Rafael se aproxima de novo nesta parte da ministração, porque há lágrimas que precisam ser respeitadas. Você talvez tenha chorado por medo de faltar alimento. Talvez tenha chorado por não poder dar algo aos filhos. Talvez tenha chorado escondido para não preocupar a família. Talvez tenha chorado porque alguém julgou sua situação sem conhecer sua batalha. Talvez tenha chorado porque tentou ser forte por tempo demais. Hoje, o Senhor não despreza esse choro. Deus recolhe lágrimas que ninguém viu. E Rafael, como instrumento do bálsamo divino,
toca a alma ferida não para apagar a memória, mas para tirar o veneno da memória. Algumas lembranças continuarão existindo, mas deixarão de controlar você. Algumas dores farão parte da sua história, mas não serão mais o volante da sua vida. Algumas perdas ensinarão sabedoria, mas não ditarão sua identidade. Deus cura assim. Ele não nega o que aconteceu, mas redime o que parecia perdido. Gabriel também traz uma palavra de esperança sobre novos começos. Em Lucas 1, o anúncio divino rompe a lógica do impossível. Deus não pergunta se o cenário parece favorável para falar. Deus fala e a palavra dele cria futuro. Hoje, que uma palavra viva atravesse sua escuridão. Ainda há começo para você. Ainda há caminho. Ainda há resposta. Ainda há restauração. Ainda há provisão. Ainda há portas que Deus pode abrir. Ainda há pessoas que Ele pode mover. Ainda há ideias que Ele pode despertar. Ainda há força que Ele pode renovar. Ainda há paz que Ele pode derramar. Não encerre sua história em um capítulo de aperto. Não coloque ponto final onde Deus colocou vírgula. Não enterre um sonho só porque ele passou por inverno. O Deus que envia Gabriel com anúncio também sabe cumprir aquilo que anuncia. E Miguel, com majestade espiritual, lembra que nenhum anúncio de Deus fica sem oposição. Mas também nenhuma oposição é maior do que Deus. Quando Maria recebeu a palavra, a história da salvação caminhou por desafios, perseguições, incompreensões, cruz, dor, mas também ressurreição. Quando Daniel recebeu resposta, havia batalha. Isso nos ensina que promessa não significa ausência de guerra. Promessa significa que a guerra não tem a palavra final. A sua virada pode enfrentar resistência, mas não será vencida se estiver nas mãos do Senhor. Por isso, ore com firmeza, resista ao medo, repreenda em nome de Jesus toda a opressão, feche brechas, perdoe, organize, trabalhe, busque direção, descanse quando precisar e caminhe. O céu se move, mas você também dará passos. Deus abre caminho, mas você atravessa. Deus envia luz, mas você decide não voltar para a escuridão. Agora eu quero preparar seu coração para a segunda oração, que será uma oração de cura, bálsamo, consagração, renovação e permanência da guarda celestial. Antes dela, deixe a sua alma se aquietar. Talvez a primeira oração tenha tocado a guerra. Agora Deus quer tocar as feridas. Talvez Miguel tenha se levantado contra aquilo que atacava você. Agora Rafael será pedido ao Pai como instrumento de cura sobre aquilo que doeu em você. Talvez Gabriel tenha trazido luz para decisões. Agora precisamos pedir que essa luz não encontre um coração quebrado demais para caminhar. A cura é parte da provisão. Uma pessoa curada decide melhor, ama melhor, trabalha melhor, dorme melhor, administra melhor, espera melhor, ora melhor. A cura não é luxo espiritual, é necessidade de quem foi ferido pela vida e precisa continuar. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, eu volto agora à tua presença com o coração mais aberto, mais rendido e mais consciente de que eu preciso não apenas de portas abertas, mas de uma alma restaurada. Senhor, eu te peço, visita as áreas mais profundas do meu coração. Entra nos lugares onde eu escondi medo, frustração, vergonha, culpa, trauma, decepção e cansaço. Entra nas lembranças que ainda pesam. Entra nas noites em que eu chorei sozinho, sozinha. Entra nos momentos em que eu me senti incapaz, rejeitado, esquecido, humilhado, atrasado, diminuído. Entra nas feridas causadas por palavras duras, por perdas financeiras, por traições, por promessas quebradas, por portas fechadas, por pessoas que deveriam ajudar e feriram. Senhor, eu não quero carregar esse peso para sempre. Eu não quero receber uma nova fase com o coração preso à dor da fase antiga. Eu não quero que o medo governe minhas decisões. Eu não quero que a escassez vire minha identidade. Eu quero ser curado, curada pelo teu amor. Deus Pai,
Em nome de Jesus Cristo, se for da tua santa vontade, ordena que Rafael, instrumento do teu cuidado e do teu bálsamo, derrame cura sobre o meu coração, sobre a minha mente, sobre os meus traumas, sobre a minha casa e sobre o meu corpo. Que Rafael caminhe pelos corredores invisíveis da minha alma, levando o consolo que vem do Senhor. Que as feridas emocionais comecem a fechar, que a ansiedade perca força, que o pânico seja substituído por confiança, que a tristeza profunda receba luz, que o corpo abatido seja fortalecido, que o sono seja restaurado, que a respiração volte a ser leve, que a mente pare de repetir cenários de desastre, que a memória deixe de me torturar, que o medo da falta seja curado pela certeza de que o Senhor é meu pastor e nada me faltará dentro da tua vontade e do teu cuidado. Pai, consagra minha casa, consagra cada cômodo, consagra a porta por onde entramos e saímos, consagra a mesa onde comemos, consagra a cama onde descansamos, consagra o lugar onde trabalhamos, estudamos e choramos. Que haja guarda angelical contínua sobre esta família. Que Miguel permaneça em missão contra todo o mal que tentar se levantar. Que Gabriel traga direção sempre que a confusão tentar voltar. Que Rafael derrame cura sempre que a dor tentar dominar. Guarda meus filhos, guarda meus sonhos, guarda minhas decisões, guarda minhas noites, guarda meus caminhos, guarda meus relacionamentos, guarda minha mente, guarda meu corpo, guarda minha fé. Que nenhuma seta noturna prospere, que nenhum medo lançado contra mim encontre morada, que nenhuma palavra de derrota crie raiz, que nenhuma inveja tenha força contra aquilo que o Senhor está construindo. Senhor Jesus, cobre-me com tua autoridade, com teu amor, com tua misericórdia, lava-me de toda culpa que não vem de ti, ensina-me a pedir perdão quando eu errar, mas também a receber perdão quando eu me arrepender. Cura minha relação com o dinheiro, para que eu não adore o dinheiro, não tema o dinheiro, não seja escravo do dinheiro, mas o administre como instrumento de responsabilidade, sustento, generosidade e serviço. Cura minha relação com o trabalho para que eu não viva destruído pelo excesso, nem paralisado pelo medo. Cura minha relação com o futuro para que eu não o veja como ameaça, mas como campo onde a tua fidelidade continuará me sustentando. Cura minha relação comigo mesmo, comigo mesma, para que eu não me trate como fracasso quando tu ainda estás escrevendo minha história. Pai, eu consagro minha virada financeira ao Senhor. Que não seja uma virada de orgulho, mas de testemunho. Que não seja uma virada de vaidade, mas de gratidão. Que não seja uma virada de ganância, mas de provisão, dignidade, paz e generosidade. Que tudo que chegar às minhas mãos seja administrado com sabedoria. Que toda porta aberta venha com discernimento, que todo recurso recebido venha com gratidão, que toda oportunidade seja avaliada na tua presença, que eu não perca minha alma tentando ganhar o mundo, que eu não sacrifique minha família por ambição, que eu não abandone a oração quando a bênção chegar, que eu permaneça no esconderijo do Altíssimo nos dias de luta e também nos dias de abundância. Senhor, cura-me, guarda-me, guia-me, fortalece-me e faz de mim uma pessoa mais fiel, mais sábia, mais humilde e mais cheia da tua paz. E agora, Pai, deixa a tua paz permanecer. Não apenas por alguns minutos, mas durante a noite, durante a semana, durante as decisões, durante as conversas, durante os pagamentos, durante as tentativas, durante o processo. Que essa paz seja sinal de que o Senhor está comigo. Que minha casa respire descanso, que minha família sinta esperança, que meu coração consiga confiar outra vez, que eu chore se precisar chorar, mas não chore como quem está abandonado, que eu chore nos teus braços, que eu espere se precisar esperar, mas não espere como quem foi esquecido, que eu espere debaixo da tua promessa, que eu trabalhe
Se precisar trabalhar muito, mas não trabalhe como escravo do medo, que eu trabalhe como filho, como filha, sustentado pela graça. Eu recebo cura, eu recebo bálsamo, eu recebo consolo, eu recebo renovação, eu recebo guarda celestial, eu recebo a paz que vem de Deus. Em nome de Jesus Cristo, amém. Fique alguns instantes nessa paz. Não corra para fora desse momento. Há coisas que Deus faz no silêncio depois da oração. Há lágrimas que continuam curando mesmo quando as palavras terminam. Há um descanso que começa pequeno e depois vai tomando espaço. Rafael permanece como sinal do cuidado de Deus sobre as feridas. Miguel permanece como sinal da defesa do Senhor sobre sua casa. Gabriel permanece como sinal de que respostas ainda virão no tempo certo. E o Pai permanece acima de tudo, com amor firme, com autoridade soberana, com providência perfeita. Você não está sozinho. Você não está sozinha. O céu permanece em movimento. A partir de hoje, observe os sinais da graça. Não sinais supersticiosos, mas sinais santos. Uma paz inesperada, uma direção mais clara, uma conversa que abre caminho, uma coragem que não existia, uma oportunidade honesta, uma força para organizar a vida, um sono mais tranquilo, uma reconciliação possível, uma dívida que começa a ser negociada, uma porta pequena que pode crescer, uma ideia que precisa ser trabalhada. Muitas vezes, a provisão chega em forma de semente, e quem despreza a semente perde a árvore. Gabriel pode trazer a palavra, mas você precisa acolher. Miguel pode proteger o campo, mas você precisa plantar. Rafael pode curar suas mãos feridas, mas você precisa voltar a trabalhar com fé. Deus faz o que só Deus pode fazer, mas Ele também lhe chama a fazer o que você pode fazer em obediência. E quando o medo voltar, porque talvez ele tente voltar, não se assuste. Medo antigo costuma bater de novo na porta, mas agora você sabe que não precisa abrir. Diga, minha casa tem dono, e o dono é Jesus Cristo. Minha mente tem guarda, e o Senhor deu ordens aos seus anjos a meu respeito. Minha história tem pastor, e o pastor não abandona suas ovelhas. Minha vida financeira está debaixo da direção de Deus, e eu não serei guiado pelo pânico. Miguel, servo do Altíssimo, que o Senhor te envie contra todo o mal. Gabriel, mensageiro do Senhor, que Deus traga luz e direção. Rafael, instrumento do bálsamo divino, que Deus derrame cura e consolo. E acima de tudo, Pai, seja feita a tua vontade, porque a tua vontade é mais segura que a minha pressa. Meu irmão, minha irmã, Deus não abandona os seus. Ele pode corrigir, pode ensinar, pode permitir processos, pode nos amadurecer no deserto, mas não abandona. O céu permanece em movimento mesmo quando a terra parece parada. Os arcanjos do Senhor continuam em missão segundo as ordens divinas. Miguel continua guerreando onde Deus ordena defesa. Gabriel continua trazendo luz, onde Deus ordena resposta. Rafael continua ministrando cura, onde Deus ordena restauração. E sobre sua vida, eu declaro em nome de Jesus Cristo, que haja blindagem celestial, que haja cobertura espiritual, que haja paz dentro da casa, que haja direção nas decisões, que haja provisão no tempo certo, que haja cura nas feridas, que haja proteção sobre a família, que haja livramento contra o mal, que haja sabedoria para administrar a bênção, que haja humildade para permanecer fiel e que haja esperança renovada a cada manhã. Não termine este momento como começou. Levante-se por dentro. Talvez a conta ainda esteja lá, mas você não está mais olhando para ela sozinho. Talvez a resposta ainda esteja vindo, mas agora você sabe que a demora não significa abandono. Talvez a porta ainda pareça fechada, mas Gabriel traz luz para o próximo passo. Talvez a batalha ainda esteja acontecendo, mas Miguel se levanta por ordem do Senhor. Talvez a ferida ainda esteja sensível, mas Rafael derrama bálsamo em nome do cuidado de Deus. Talvez você ainda chore, mas agora o choro tem altar, tem entrega, tem esperança.
O Deus que começou a agir não se perde no caminho. O Deus que ouviu Daniel desde o primeiro dia também ouviu você. O Deus que enviou Gabriel com anúncio também sabe enviar direção à sua casa. O Deus que ordena anjos no Salmo 91 também sabe guardar seus caminhos. O Deus diante de quem o anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem também sabe cercar sua família nesta noite. Receba a paz do Senhor. Receba a certeza de que você pode respirar. Receba a força para dar o próximo passo. Receba a coragem para organizar o que precisa ser organizado. Receba discernimento para não cair em armadilhas. Receba cura para não decidir a partir da ferida. Receba proteção para não viver dominado pelo medo. Receba provisão como filho, como filha, não como alguém abandonado. E quando a virada começar a se manifestar, ainda que pequena, agradeça. Agradeça pelo primeiro sinal. Agradeça pela primeira conversa. Agradeça pela primeira noite de paz. Agradeça pela primeira oportunidade. Agradeça pela primeira dívida renegociada. Agradeça pela primeira ideia clara. Agradeça pelo primeiro respiro. Quem agradece pelo pequeno, prepara o coração para administrar o grande com humildade. E se esta mensagem falou com você, não deixe que ela termine apenas em você. Permita que ela continue caminhando. Inscreva-se no canal para permanecer conosco nesta jornada diária de oração, fé, proteção e direção espiritual. Curta este vídeo como quem sela no coração a palavra recebida. Escreva nos comentários a sua oração, o seu pedido ou a sua declaração de fé. Porque muitas vezes aquilo que colocamos diante de Deus com humildade se transforma em altar de entrega. E compartilhe esta ministração com alguém que esteja precisando de proteção, cura, resposta, livramento ou provisão. Talvez exista uma pessoa agora atravessando uma noite escura, sem coragem de pedir ajuda, sem forças para orar, sem saber que Deus ainda se move. E esta mensagem pode chegar até ela como uma vela acesa no meio da escuridão. E se além disso, o Senhor tocar o seu coração para cooperar voluntariamente com esta obra, o Pix do canal está disponível na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Não como obrigação, não como cobrança, não como troca por bênção, porque a graça de Deus jamais se compra, mas como uma expressão livre de aliança, gratidão e propósito, uma semente lançada com amor para que esta luz continue acesa, para que novas orações sejam liberadas, para que mais lares sejam alcançados, mais famílias sejam fortalecidas e mais vidas recebam direção, consolo e esperança na presença do Senhor. Que tudo o que você fizer nasça da paz, da fé e da liberdade interior, porque esta obra não é sustentada por pressão, mas por corações que reconhecem o valor da palavra e desejam caminhar juntos na mesma missão. Que o Senhor receba sua vida, guarde sua casa, cure sua alma, ilumine seus caminhos, envie seus arcanjos em missão segundo a vontade dele e estabeleça sobre você e sua família uma paz tão profunda que nem a noite, nem a dívida, nem a ameaça, nem a demora, nem o medo consigam arrancar. Em nome de Jesus Cristo, receba a provisão, receba a proteção, receba a direção, receba a cura, receba a paz. Amém.